A história é a seguinte: uma marca decide pegar um carro convencional de produção, um daily driver, quase ingênuo, sem nenhuma pretensão esportiva. E aí um time maluco de engenheiros entusiastas pega esse carro e resolve transformar ele em um monstro devorador de asfalto. Pega um powertrain turbo e tração integral diretamente derivado do Rally WRC, suspensão e freios completamente redimensionados para aplicação em pista, pega um monobloco do carro e enche de pontos de solda a mais para aumentar a rigidez da torção, alargam a carroceria, põe vários apêndices aerodinâmicos e no fim o resultado é tão monstruoso que não dá para chamar esse carro de sleeper, virou uma outra coisa. Essa história serve para descrever algumas das maiores lendas do universo do automóvel, como Lancia Delta Integrale, Lancer Evolution, Subaru WRX STI, Audi 4, e essa descrição é perfeita também para esse carro que acaba de chegar ao Brasil e que vai contar muita história aqui na cena dos entusiastas. Meus amigos, GR Corolla com vocês, e nesse vídeo eu vou contar todos os detalhes técnicos dele. 420 e 470 mil reais, definitivamente a gente não está falando de um carro barato, ninguém esperava menos do que isso. Então a versão Core, que é de 420 mil, está um pouco abaixo do Civic Type R, e a versão Circuit, que é essa daqui, a topo de linha, vai estar 470 mil. A gente não tem, por enquanto, notícias da versão Morizo, a Toyota está batalhando para isso, mas é uma homologação um pouco mais complexa, né? Um carro que não tem o banco traseiro, amortecedores monotubo, uma carga de turbo um pouquinho maior e carga de suspensão também um pouco mais firme, tá? Então a nossa topo de linha é a Circuit. Agora tem um detalhe que é bem bacana, a Toyota configurou a nossa Cora de 420 mil muito, mas muito completa, não dá para comparar com a Core do mercado norte-americano. Por exemplo, a gente já tem na Core esse capô aqui de alumínio com esses respiros, que só vinha na Circuit, rodas aro 18 forjadas, que aliás são fabricadas pela BBS, diferencial autoblocante do tipo Torsen no diferencial dianteiro e traseiro, que também seria uma exclusividade da Circuit, seria um opcional para a Core e a Toyota já está trazendo, bem como as forrações em couro sintético e suede. Então elas são muito, mas muito parecidas mesmo. Os diferenciais da Circuit aqui no nosso mercado brasileiro vai ser o teto, fibra de carbono forjado, ele vem em 2,5 kg. A gente vai ter a projeção de informações aqui no para-brisa, no head-up display, carregador por indução e alerta de ponto cego. Aqui embaixo do capô a gente tem nada menos do que o segundo motor 3 em linha mais poderoso produzido em série, ficando atrás só do Koenigsegg Gemera. Potência específica aqui a gente está falando de 190 cavalos por litro, caras. A gente está falando de 304 cavalos a 6.500 RPM, 37,7 kgfm de torque a 3.000 RPM. Esse motor se chama G16E GTS. E lembra no começo do vídeo que eu falei que tem história de WRC aqui? Sim, esse é o exato motor que é utilizado no GR Yaris, que foi o carro que a Toyota escolheu para ser o seu representante no Rally WRC. Sabe quem participou do processo de desenvolvimento desse powertrain, conjunto de motor, câmbio e diferenciais? Ninguém menos do que Tommi Mäkinen. A gente vai explicar em detalhes daqui a pouquinho o motor para vocês. Esse ângulo que vocês estão vendo o carro agora, acho que é o mais agressivo do GR Corolla. Olha só esse alargamento de paralama que se estende até a porta traseira aqui. A gente está falando de 90 mm a mais de bitola aqui e 60 mm de bitola a mais na dianteira. Eu vou entrar mais detalhes daqui a pouquinho também nessa parte de estrutura, que tem muitas modificações aqui. Realmente é um carro muito especial que faz jus ao legado do histórico de carros como Lancer Evolution e Subaru WRX STI. Aqui embaixo, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a saída tripla de escape, que é totalmente funcional. E em marcha lenta e até uns 30, 40 km por hora, ela vai estar aberta mais para deixar o ronco mais encorpado, né? Só que acima de 4.500 RPM, ele também abre para você ter um fluxo de gases maior. E nessas rotações intermediárias fica fechado para você ter uma aceleração de gases maior, então você tem uma performance um pouco mais arisca em rotações intermediárias. Nossa, estou louco para acelerar esse carro. G16E GTS, como eu falei. Eu sei que quando a gente fala em 3 cilindros em linha no Brasil, a gente sempre associa a motores populares de baixa performance. Mas esqueça tudo isso aqui. Primeiro indício. Aqui, diâmetro de cilindro, a gente está falando de 5 milímetros a mais do que o EA888 2.0 TSI do Golf GTI. Aqui a gente tem 87,5 milímetros de pistão contra 82,5 do EA888. O curso, inclusive, é muito próximo, é quase um motor quadrado. Aqui a gente tem
89,7 milímetros, compara com, por exemplo, o 92,8 milímetros do EA888 e você vai ver que o EA888 tem um curso muito maior, então é um motor feito para girar menos. Aqui é uma receita completamente diferente, é uma filosofia completamente diferente. Prova disso é que o mercado aftermarket já está bombando em upgrades para esse motor aqui, especialmente para o GR Yaris, que é a mesma base, é o mesmo motor. Tem, por exemplo, a neozelandesa Kelford Cams, que já desenvolveu aí conjuntos de comandos para girar para lá de 8.000 RPM. Com o upgrade de turbo, a gente está falando de um ganho que vai levar a potência aí para casa de 350 a 500 HP num carro como esse. O bloco desse motor tem uma concepção bem interessante. Estranhamente, na parte superior, a gente está falando de um bloco open deck, que vai ter uma característica de arrefecimento melhor, mas em termos de pressão de cilindro ele vai apresentar uma flexibilidade maior. Mas quando a gente olha a parte inferior do bloco, é um conceito muito, mas muito legal. Por exemplo, a gente não tem aqui aquelas capas de mancais que são instaladas na porção inferior do motor, não. Na verdade, a gente tem um berço inteiriço que forma uma unidade, inclusive externa no bloco, né? O pessoal chama de girdle, mas até um pouco mais do que isso. Então, vocês estão vendo aí nas imagens, é um elemento externo, uma continuação do bloco que contém todos os mancais junto com as capas, tá? Então, em termos estruturais, isso dá muito mais rigidez. O próprio cárter também é estrutural, então é um projeto bastante interessante. Do lado de dentro a gente tem aqui um eixo balanceador, né, para conter as vibrações de um 3 cilindros em linha, que é bastante natural. Virabrequim e bielas forjadas, pistões a gente não sabe, eu fui atrás de informação, mas não consegui localizar, mas provavelmente são hipereutéticos, porque os forjados, aquela questão de controle de folgas, motor de produção, trabalhando frio, geralmente acaba não indo para esse caminho. Mas olha só que coisa interessante, como mostra a raiz mais orientada para rally do conceito desse motor. Esses pistões são refrigerados por baixo, não por apenas um squirter, né, um jet oil, aquele jatinho de óleo para resfriar por troca de calor por dentro dos pistões. São 3 jet oils, 3 squirters por cilindro. E eles trabalham sob demanda, tá? Então, só realmente em carga plena, com bastante pressão de óleo rodando no motor, é que eles vão funcionar. Outra coisa que indica que esse motor realmente foi concebido com a competição em mente é que a bomba d'água aqui é mecânica, em vez de ser elétrica, como é, por exemplo, nos demais Dynamic Force da Toyota. Na parte de trás aqui do cofre a gente não consegue ver assim, mas vocês estão vendo nas imagens. O turbo ele não é muito grande, uma coisa interessante, ele é single scroll, ele é roletado. É muito engraçado na verdade, porque quando você olha para esse carro, ele é muito esse conceito de alguém fez um projeto, um grupo de entusiastas fez um projeto em cima do carro, né? Quando você começa a caçar os componentes, a parte de suspensão de freio, vocês vão ver também, é basicamente assim, dinheiros infinitos, vamos fazer um projeto com tudo que existe melhor. Então, em várias pequenas coisas você acaba pegando tudo isso. Tem uma coisa que é muito legal, é que o turbo, a carcaça dele é integrada ao coletor de escape, como é a tendência na indústria hoje. Mas eu acho que até pensando em upgrades, eles apartaram o cabeçote dessa carcaça do coletor de escape, porque hoje tem muito carro que vai ter o coletor de escape já integrado no cabeçote, aqui não. Então se você fizer um upgrade de turbina, você vai precisar, lógico, fazer o escape, né, o coletor que já seria natural, mas você não precisa se preocupar tanto com o cabeçote, tá? Pressão máxima de trabalho aqui 1,73 bar. Outra coisa muito legal, cabeçote usinado em CNC nos dutos de admissão para casar com perfeição com o coletor de admissão. A taxa de compressão, inclusive, eu achei um pouquinho alta, 10,5 para um motor turbo que trabalha com tanta pressão, mas aí talvez seja um pouco daquela coisa da Toyota trabalhar levemente com o ciclo Atkinson ali, então você perde um pouquinho de compressão no início, né, a compressão efetiva, para você ter menos perdas por bombeamento, então pode ter a ver um pouco com isso aí. Mas, caras, é um conjunto de motor muito interessante. E a Toyota escolheu ir para o caminho do 3 em linha justamente por uma questão de distribuição de massas, né? Um conjunto mais compacto, então a distribuição de peso concentrada em trecho dianteiro e traseiro fica mais balanceada. Pensando nisso também, a gente fica procurando a bateria e não encontra, porque ela está lá atrás. É verdade também que essa caixona aqui de admissão de ar também ocupa um tremendo espaço, mas a distribuição de peso realmente contou muito. E quando a gente vai aqui embaixo, olha o tamanho desse radiador e desse intercooler, caras. É projeto realmente super dimensionado, porque nasceu mesmo com esse DNA voltado para as pistas e para o rally, né? Muitas empresas usam isso para o marketing, mas vai lembrar da história do Akio Toyoda, né, em todo o seu envolvimento com o automobilismo. Então, esse é um projeto real que foi desenvolvido por pilotos reais, por entusiastas reais da engenharia da Toyota, e o GR Corolla em específico não participou do WRC, embora todo o seu powertrain seja exatamente o mesmo do Yaris, com pequena diferença de pistões e talvez na turbina,
mas esse carro aqui participou do campeonato Super Taikyu e realmente foi desenvolvido nas pistas também. A comissão dos amortecedores de abertura de capô e forro vai achar ruim, mas olha isso aqui, ó, funcional. Esse cara aqui tira ar quente do cofre e também reduz a turbulência acumulada aqui dentro. Aliás, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho as várias saídas de ar que esse carro tem para ter uma eficácia aerodinâmica maior. Outra coisa que é interessante aqui, pessoal, é o seguinte: a gente tem aqui o sistema de injeção duplo, né? Então tem injeção direta, sim, mas também tem 3 bicos no coletor de admissão. E algo me diz que esses bicos aqui estão menos saturados em termos de dirty cycle do que o do Civic Type R, porque a Toyota conseguiu manter a programação aqui para 304 cavalos, o que me diz também que, vamos dizer assim, os primeiros estágios aí que o pessoal chama, que eu nunca sei, estágio 1, 2, 3, basicamente aqui provavelmente vai ser mais simples o caminho do que no Civic Type R. Agora dá uma olhada no carro com calma, caras. Não ficou do cacete, é muito agressivo. Eu não tive como não lembrar do Focus RS vendo esses respiros no capô e é um aceno mais do que merecido, né? O carro é de entusiasta, exatamente como o Focus RS. Como eu falei, tem um monte de soluções aerodinâmicas, né? A gente tem essa cortina de ar aqui, essa entrada para você reduzir a turbulência aqui. Falando em turbulência, a gente tem uma saída de ar aqui, também vai ajudar a aliviar a turbulência formada aqui. Eu falei das saídas de ar do cofre, do capô também, que ajuda a reduzir turbulência. Esse carro aqui, ele tem 7 centímetros a menos de entre-eixos do que o nosso Corolla Sedan. De fato, esse carro aqui é montado somente em uma planta no mundo todo, que é no Japão, em Motomaki, que foi exatamente a que cuidou da linha de produção do Lexus LFA e que hoje cuida da montagem do Supra A80. Aqui na traseira também tem uma coisa que quase passa despercebida, mas olha só, é muito solução de cara de pista. Esses recortes aqui, para você extrair o ar que é acumulado aqui na porção traseira, na porção interna do para-choque, né? Isso é muita coisa de carro de corrida. Então a Toyota Gazoo Racing realmente se envolveu de cabeça com seus pilotos no desenvolvimento desse carro aqui. Tenho uma enorme curiosidade de sentir, sacar qual que é a experiência de tocar desse carro na pista. Ele tem 349 pontos de solda a mais em relação ao monobloco do Corolla Hatch convencional, que não é comercializado por aqui. Esses pontos de solda adicionais, bem com quase 3 metros a mais de adesivo estrutural, aumentam a rigidez, a torção do monobloco. O que acontece na prática é que com o monobloco mais rígido, a suspensão trabalha com mais precisão, né? Porque quando o monobloco torce, ele acaba atrapalhando as geometrias da suspensão, né? Então cada uma fica com uma referência. Quando o monobloco é unitário, a suspensão trabalha com a sua geometria em paz. Vamos dar uma espiadinha então nas entranhas do GR Corolla. Roda 18 por 8,5, tá fora, lembrando, forjada, BBS, é um setup square, como a gente chama, né? Então os pneus são simétricos, 255/40. Chega aqui para dar uma olhada nos freios, olha que interessante. Discos two-piece, aí que você começa a entender porque o carro não é barato, né? Isso aqui é coisa realmente de BMW M e similares, porque realmente é um componente bem caro. Pinças de 4 pistões na dianteira e de 2 pistões na traseira, 355 mm por 28 aqui na frente, 297 mm de disco lá na traseira. Então tem muito freio. Pra você ter uma ideia, esse freio aqui é maior do que o do próprio Supra. Aqui na dianteira a gente tem um sistema McPherson convencional. A Toyota disse que aliviou em vários componentes aqui o peso, então tem outro componente aqui que pode ser de alumínio, né, um terminalzinho, talvez alguma coisa do subchassi que a gente não consegue ver muito bem aqui, né? Talvez tenha alguma outra parte mais aliviada, mas de certa forma o arranjo dianteiro ele não tem nada de exótico, né? Ele já vem com uma geometria bem agressiva. Se você olhar o carro meio de frente, você vê que ele já tem uma cambagem ali, um ajuste de convergência mais agressivo, né? Então a tocada do carro muito, inclusive, vem nessa parte de geometria. Vocês conseguem ver também que a gente tem todo um fechamento aerodinâmico aqui. Inclusive, a gente não consegue nem ver o transeixo dianteiro, que ele está aqui, né, escondido, mas a gente consegue ver essa entrada de ar aqui, que consegue retirar um pouquinho do calor acumulado aqui na parte powertrain e que escoa aqui para trás, né? Então, tudo fechado aqui, né, ajuda muito a reduzir o arrasto e você ganha um pouquinho de velocidade final. E aqui, cara, está um dos componentes mais interessantes. Esse componente aqui, antes
do diferencial traseiro é justamente onde a gente tem aquele sanduíche, né, aquele conjunto de embreagens multidisco banhadas a óleo, que é onde está o segredo da distribuição de torque desse carro, né? Não é um sistema Audex, né? Então ele consegue trabalhar full time, não um sistema só sob demanda não, tá? E é bem perspicaz esse sistema GR4 que a Toyota chamou, que também é usado no GR Yaris, né? Basicamente a gente tem aqui uma relação de transmissão do diferencial traseiro 0,7 mais rápida, a velocidade de roda tem que querer ser 0,7% mais rápida. Isso naturalmente já vai puxar a distribuição de torque do conjunto powertrain mais para trás. E o escorregamento dessas embreagens multidisco, que são várias, 9 ou 10 se não me engano, é que vão controlar o nível de distribuição de torque entre 60 a 40, ou seja, 60% para frente e 40 atrás, 50 a 50, que é o modo track, ou 70 a 30, 70% do torque para as rodas de trás, que seria um modo mais diversão, mas dependendo do tipo de piloto também pode ser que seja mais producente na pista. Muita gente questiona se trabalhar em constante slip, ou seja, escorregamento, mesmo que seja só de até 0,7%, não pode causar um superaquecimento do sistema, por exemplo. Aí eu digo o seguinte, o diferencial de várias picapes, por exemplo, S10, Ranger, as mais antigas principalmente, tem sistema de LSD, que aí vai distribuir o torque nesse sentido, na transversal, que também trabalha aí com discos de fricção, né? Então não é exatamente algo novo para a indústria. Mas evidentemente, num uso muito extremo, você pode ter aqui um superaquecimento desse sistema, aí provavelmente ele vai limitar um pouco essa distribuição de torque, mas no aftermarket mesmo, para o GR Yaris, que participa mais de competição, já existem kits onde você consegue pôr um radiador externo para você controlar melhor a temperatura, né? Mas de forma geral, trabalhar com escorregamento dentro de uma caixa de transmissão, especialmente nesse sentido aqui, é algo bastante normal. A diferença é que aqui agora a gente está no sentido longitudinal, né? E vai lembrar, lógico, que a gente tem aqui no GR Corolla, em todas as versões, diferencial do tipo Torsen na dianteira e na traseira. Então, lá fora, a versão Core é diferencial aberto, né? Então, em tracionamento e saída de curva, ele vai tender a escorregar a roda de dentro, né? Tendo Torsen na dianteira e na traseira, a aplicação para Track Day é absolutamente perfeita. Você tem muito tracionamento em saída de curva. Aqui atrás, a gente tem um sistema duplo A, né? Não exatamente aquele de competição, né? Mas em forma de L, aqui com um localizador longitudinal. Os componentes bastante robustos, né? Base estabilizadora bem grossa, mesmo aqui atrás, né? Aqui a gente tem 24 milímetros de espessura, a estabilizadora dianteira tem 26 milímetros, mesmo se a gente olhar as bieletas, né? Todo o conjunto já bem reforçado, não só porque esse aqui é um carro de proposta mais esportiva, mas porque de forma geral os carros da Toyota já são meio superdimensionados mesmo, né? Aqui uma atenção especial para esse componente do escape que a gente falou, aqui dentro a gente tem aquela válvula, né? Então em marcha lenta, velocidades baixas, até 30 por hora mais ou menos, você vai ter ela aberta para deixar o ronco mais encorpado, e acima de 4.500 RPM ela abre para você ter um ganho de fluxo. Nessas rotações intermediárias vai estar fechada para você ter mais ganho de velocidade. Qualidade construtiva não tem muito o que falar, né? No final das contas acaba sendo um Toyota, então a execução do carro é de primeira linha. Bom, finalmente chegou a hora, caras. Vamos então ter esse primeiro contato com o GR Corolla. A gente está na pista de testes da Toyota em Sorocaba. É uma pista que a gente chama de cotonete, né? Basicamente é uma pista de homologação, então dinâmica mesmo. Aqui a gente vai ter só uma pequena amostra, porque vocês vão ver, são condições bem limitantes, asfalto sujo, enfim. Mas já vai servir para a gente ter esse aperitivo aí de como que é a tocada do carro, pelo menos de levinho. Uma coisa que chamou atenção para mim aqui, ó, a falta do console central elevado para você conseguir ter uma movimentação livre aqui de cotovelo, né? Quem anda em pista sabe bem como às vezes um console elevado que é confortável para viagem pode dar uma atrapalhada. Outra coisa que chamou atenção, isso aqui, ó, trambulador curtinho. Então, vamos lá. Eu estou na distribuição de torque 70% traseiro aqui, né? E vamos lá. Vamos ver. Sendo tração nas 4 rodas, acho que dá para abusar um pouquinho aqui na rotação de saída. Dá mesmo. Corte sujo, vocês ouviram? Vou deixar cortar de propósito. Legal, né? 4.9, 0 a 100, um bom número. A pegada desse carro realmente não é
ser um carro de arrancada e sim a tocada ser visceral, né? Questão de dinâmica mesmo, né? Vamos entender aqui já a primeira lane change aqui. Ele vetoriza muito bem. Ele tem trechos mais curtos que o do Corolla também, né? Mas, cara, o ajuste de tocada no carro tá bem legal. Essas curvas são muito fechadas, né? Mas é legal que você consegue dar pé antes da hora por ser tração nas 4 rodas. E o diferencial torque tanto na frente quanto atrás vai te dar a garantia que você vai poder acelerar sem distracionar. Ó, vocês sentiram essa movimentação mais neutra de yaw, né? Esse ângulo de rotação de carroceria. Os carros aqui na pista vai dar trabalho pra gente muito grande, caras. Anotem isso que eu tô dizendo. Tem um slalom aqui, mas tá tão apertado que é quase... é uma judiação até. Porque não é realista isso aqui, mas dá pra ver pelo menos que o carro rotaciona mesmo em ângulo tão fechado de slalom. E na frenagem também eu senti ele mais vivo, que é muito bom. Significa que o carro usa bem o freio traseiro, né? É um carro que não ancora só dependendo das rodas da frente. Olha só. Vou parar aqui de novo, fazer mais uma largadinha aqui. Vocês viram, né? É uma condição de pista aqui extremamente limitante, né? Vou fazer mais uma saída. Coisa interessante aqui, ó. A gente tem o dialzinho aqui de pressão de turbo, né? Você consegue monitorar aqui quantos bar está gerando aqui. E eu tô com o controle de tração e estabilidade desligado, o que libera também a rotação mesmo com o carro parado. Vamos de novo mais uma. Ele é muito bom de saída, cara. Muito bom mesmo. Eu não sei se tem gente preparando esse carro para arrancadinha lá fora, mas te falar que esse carro, se tiver, vai dar trabalho. Uma coisa que talvez vocês não escutem no vídeo, mas eu escuto aqui a bordo, que é muito legal. Espirro de válvula blow-off em um carro original. Até me deixou confuso isso. De leve, você escuta assim. Interessante. Ó, caras, essa movimentação é bem interessante de carroceria. Rolagem bem contida. E ele vetoriza muito bem. Eu tô louco pra provar esse carro no circuito. Isso aqui me dá até agonia a gente estar numa condição tão limitante com o carro numa situação dessa. Ó, nossa, é bem legal. Vou fazer mais uma frenagem forte para entrar naquele slalom super apertado. Vocês vão sentir essa leve movimentação. Ele freia muito bem, ancora bem pra caramba. Eu falei pra vocês, né? O disco dele é um pouco maior do que o do Supra, né? Então aqui vocês conseguem ter uma ideia que o bicho ancora muito bem mesmo. Caras, o carrinho tem potencial, muito potencial. Eu não posso aqui fazer uma hipérbole e tentar dar uma dividente dizendo como que é a tocada desse carro no circuito em condições que são uma leve amostra. Mas de cara a gente tem várias pequenas coisas que indicam que o carro realmente foi desenvolvido para entusiasta, a pegada do carro, né? Feedback de direção, velocidade da caixa de direção também é muito apropriada, é muito legal. Não é aquela coisa neuroticamente curta, mas é proporcional e precisa para a tocada do carro. Feedback de direção também de limite de aderência está bem legal. Trambulador curtinho, né? Uma alavanca curta, seca, um engate preciso. Feedback também de pedal de freio também excelente, muito legal. Talvez um pedal de freio um pouquinho mais firme fosse da minha preferência pessoal. Depois que começou a ganhar um pouco de temperatura aqui, eu senti que a movimentação lembrou de um carro de produção convencional, mas para a proposta acho que talvez um pedal um pouco mais travado fosse mais eletrizante. E a forma como esse carro rotaciona, que eu chamei rapidamente ali no onboard de yaw, né? Então essa característica do carro rotacionar no próprio eixo, né? Dele fazer essa movimentação em torno de si quando você faz uma mudança de direção, isso é uma característica fundamental para um carro de tocada em circuito, né? E aqui que ajuda muito também essa questão de você ter tração nas 4 rodas, porque numa saída de curva como essa daqui, você consegue dar pé antes, sem fazer o carro
sair de frente, e na entrada de curva ele foi muito bem ajustado também para ele rotacionar com a traseira de uma forma mais agressiva. Então vamos só para despedir, vai. Mais uma aqui. Ó, até tive que trazer de volta o volante aqui. Legal demais, caras. Essas pequenas coisas me dão a sensação que realmente esse carro vai ser muito, mas muito divertido na pista. Isso somado com o potencial de preparação que já está sendo explorado lá fora, tanto no Corolla, mas especialmente no Yaris, que está lá no mercado europeu há mais tempo, me dá a certeza que esse carro aqui vai ser a continuação do legado que a gente via aí de Evo 10, de WRX STI fuçado. Dificilmente esses carros aqui vão passar em incólumes, né? Eu acho que ele vai fazer jus ao legado, inclusive nisso, de serem carros com um alto potencial de preparação e que os donos entusiastas com certeza vão mexer bastante. Primeiras impressões são essas, cara, extremamente positivas, mas ficou aquele gostinho de quero mais, né? Como é que é a tocada desse carro na pista? Espero poder responder para vocês em breve, pessoal. E não se esqueça, se você gosta do conteúdo que a gente produz, considere ser um assinante do Flatout. Eu sempre peço porque é fundamental para a gente continuar produzindo. Nós somos um veículo pequeno, somos um veículo de nicho e infelizmente a receita que a gente consegue obter com o YouTube e coisas do tipo realmente é completamente insuficiente para as produções que a gente faz. Agradeço, pessoal. Vou fazer uma última largada aqui. É legal o bichano, meu. Quem sabe a gente se encontra numa próxima borda desse carro aqui na pista. Vamos ver. Valeu, galera.